Palmeirense não pode ter um dia de paz, né, meus amigos? Bom, eu sou o Guilherme da Papo de Porco e hoje eu tô aqui para falar para vocês, mais uma vez, deixar toda a minha indignação quanto ao posicionamento da Federação Paulista de Futebol, que nessa semana, depois de poder, vamos dizer assim, defender Abel Ferreira de alguns dos ataques que sofreu por mídias, por jornalistas e também por aquelas pessoas que não gostam dele, principalmente também continuando a ser atacado por uma série de treinadores brasileiros, né, seu Mano Menezes, mais uma vez aí ataques gratuitos ao Abel Ferreira e também ao treinador do Flamengo, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre a escolha, mais uma vez, depois daquele pífia apresentação no Choque Rei, a nossa queridíssima Edna Alves foi escolhida mais uma vez para apitar Palmeiras e Inter de Limeira nessa quinta-feira no Allianz Parque. Galera, eu já me posicionei várias vezes em live. Quem me acompanha já há um tempo sabe o quanto eu já me posicionei quanto à arbitragem. Eu já falei que não falaria de arbitragem enquanto não fosse falado de profissionalização. O Abel, mais uma vez, na entrevista coletiva dele essa semana, falou que é inaceitável que de 3 equipes dentro do campo, só uma não seja profissional. E eu continuo compartilhando e compactuando com as mesmas ideias que o nosso treinador tem. Não é possível que em pleno 2023, a gente falando que o Brasil é o país do futebol, que o Brasil tenta voltar a ser referência dentro do futebol, nós não tenhamos um mínimo de consideração com os nossos campeonatos, com a idoneidade dos campeonatos, porque não é possível a gente não falar sobre profissionalização de arbitragem. São recorrentes os erros principalmente contra a Sociedade Esportiva Palmeiras, mas todo jogo praticamente, o Campeonato Brasileiro do ano passado foi um grande exemplo disso. Quantos erros de arbitragem nós não tivemos, não só contra o Palmeiras, mas contra diversos outros times. Tem várias decisões sendo equivocadas, seja de arbitragem, seja da galera do VAR. Nós precisamos falar seriamente sobre profissionalização. Não dá mais para adiar esse assunto. É uma coisa que está cada dia mais recorrente. Não dá. São erros cada vez mais infantis. A gente fala sobre profissionalização, sobre melhorias no campeonato. Isso daqui é um ponto muito importante dentro do campeonato. Todo mundo dentro de um campo de futebol tem que ser profissional. O cara que joga, os profissionais de comissão técnica, a galera que faz a cobertura, jornalista, narrador, radialista, todo mundo tem que ser profissional. Menos o árbitro, que é o cara que toma todas as decisões importantes dentro do jogo, que leva o jogo para um lado ou para o outro. Esse cara não vai ser profissional? Até quando, CBF? Até quando, Federação Paulista de Futebol? Nós vamos continuar aqui, continuando sofrendo, com lances idiotas, com coisas que poderiam ser muito bem simplificadas, com um treinamento profissional, profissionalização. O árbitro é o único que não pode mais o cara ser advogado e árbitro, não pode mais o cara ser padeiro e árbitro. Qualquer coisa, não dá mais. O cara tem que ter o mínimo de treinamento. Não sei se o cara tem que ficar 1, 2, 3, 4 anos, isso aí cabe à confederação procurar, principalmente na Inglaterra, Itália, até Portugal, gente, Portugal, que é uma liga precária, uma liga de 3 times, continua, já tem profissionalização de arbitragem, um país muito menor do que o Brasil. A galera fala tanto, nós temos 5 Copas do Mundo, nós temos isso, temos aquilo. Gente, nós não temos o mínimo. O mínimo. Não dá mais para arbitragem ser toda semana, todo jogo, discurso de torcedor. Mas enquanto nós não fizermos nada, enquanto quem pode não fizer nada sobre isso, vai continuar isso daqui. Não dá, não dá. Eu estou indignado, mais uma vez eu venho aqui me posicionar quanto a isso. A Federação Paulista de Futebol, vamos dizer assim, acariciou de um lado e bateu do outro. Então, assim,
para mim, mais uma vez mostra o quão fraco o Palmeiras é de bastidores, porque as coisas acontecem 1, 2, 3, 4, 5, 500 mil vezes e ninguém faz nada. O nosso diretor de futebol, que foi chamado pela nossa presidente essa semana como o melhor diretor de futebol do Brasil, mais uma vez não se posiciona. Vamos virar mulher de malandro de todo mundo. Qualquer um hoje faz a Sociedade Esportiva Palmeiras de gato e sapato na questão bastidores. O Palmeiras necessita de mudanças. E eu quero saber de vocês, galera. Qual que é a opinião de vocês em questão desse assunto? Vocês não aguentam mais, assim como eu, falar sobre arbitragem? Qual que é o caminho que o Brasil, que o futebol brasileiro tem que tomar em relação à arbitragem? Eu peço para que vocês deixem o seu like. Amanhã nós temos live na Papo de Porco, nós vamos falar muito mais sobre isso aí. Tamo junto, galera. Avante palestra. Fui!